Você já se perguntou como Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, encontrou uma esposa, se eles eram os únicos humanos na Terra? Esse mistério desafia a lógica, mas a resposta está nas entrelinhas da Bíblia. E o que você vai descobrir hoje vai transformar a sua visão sobre a origem da humanidade. Prepare-se para uma verdade oculta, revelada de forma clara e surpreendente. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa saber sobre o início da humanidade. A criação de Adão e Eva é um dos eventos mais significativos na narrativa bíblica, marcando o início da humanidade. Segundo o relato de Gênesis, Deus criou Adão do pó da terra e deu-lhe vida ao soprar em suas narinas. Em seguida, Deus fez Eva a partir de uma costela de Adão, estabelecendo a primeira união matrimonial e o começo da humanidade. Esta criação não foi apenas o começo da vida, mas também o início do relacionamento entre Deus e a criação, estabelecendo as bases para a história bíblica que seguiria. Após a criação de Adão e Eva e o estabelecimento de sua vida no Jardim do Éden, começaram a ter filhos. Entre seus filhos estavam Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo que, embora marcado pela pureza da criação inicial, estava prestes a enfrentar as primeiras provas e desafios. Caim se tornou agricultor, dedicando-se ao cultivo da terra, enquanto Abel se fez pastor de ovelhas, cuidando de seus rebanhos. A Bíblia relata que, com o passar do tempo, ambos os irmãos decidiram fazer ofertas a Deus como expressão de adoração e gratidão. Caim ofereceu frutos da terra como oferta, enquanto Abel apresentou o melhor de seu rebanho, oferecendo as partes mais gordas e valiosas das ovelhas. Esse ato de devoção foi realizado com um coração sincero, refletindo a excelência e dedicação de Abel para com Deus. No entanto, o Senhor olhou com favor para a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. A razão exata para essa diferença não é detalhada na Bíblia, mas interpreta-se como uma questão de atitude e qualidade do presente oferecido. A oferta de Abel era considerada mais significativa porque ele havia oferecido o melhor do que possuía, enquanto a oferta de Caim não se destacava tanto. Essa aceitação e rejeição das ofertas geraram um profundo descontentamento e raiva em Caim. Sentindo frustração e desmoralização, Caim não apenas ficou abatido, mas sua raiva se transformou em inveja e rancor contra seu irmão Abel. Deus percebeu a turbulência emocional de Caim e o advertiu sobre o perigo que seu sentimento de raiva representava. Deus o alertou de que o pecado estava à porta e que Caim precisava dominar seus sentimentos para não sucumbir à tentação. A advertência divina buscava prevenir que Caim se entregasse ao pecado, oferecendo-lhe uma oportunidade de arrependimento e mudança. Desafiado pela raiva e inveja, Caim convidou Abel para ir ao campo, em um ambiente isolado, longe da presença de outros. A tensão entre os irmãos aumentou. Caim, consumido pela raiva e inveja, atacou Abel, matando-o. Esse ato de violência marcou a primeira morte registrada na história da humanidade e trouxe uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo criado por Deus. Após o assassinato, Deus confrontou Caim e lhe perguntou sobre o paradeiro de Abel. Caim, tentando esconder seu crime, respondeu com indiferença: "Não sei. Acaso sou eu o guardião do meu irmão?" A resposta de Caim não apenas demonstrou sua tentativa de escapar das consequências de seu ato, mas também revelou sua falta de arrependimento e responsabilidade. Deus, conhecendo a verdade, revelou a Caim as consequências de seu ato. Ele seria amaldiçoado e se tornaria um errante na terra, incapaz de cultivar a terra que antes era seu sustento. A maldição de Caim foi dupla. Ele teria que enfrentar uma vida errante e a terra já não lhe daria os frutos que antes cultivava com sucesso. A vida de agricultor que Caim conhecia estava agora arruinada. A resposta de Caim à maldição de Deus revela sua angústia e medo pelo futuro.
ele expressou sua preocupação de que estaria destinado a vagar sem propósito e sem proteção, temendo que alguém pudesse encontrá-lo e vingar a morte de Abel. Em resposta à preocupação de Caim, Deus o marcou com um sinal. Esse sinal tinha o propósito de proteger Caim de qualquer vingança que pudesse ser buscada contra ele. O sinal de Caim, embora não seja descrito em detalhes na Bíblia, servia para garantir que ele não fosse assassinado por outros, apesar de sua maldição. Depois dessa interação com Deus, Caim afastou-se da presença de Deus e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A Bíblia menciona então que Caim conheceu sua esposa, com quem teve um filho, Enoque. Além disso, o versículo destaca que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho, Enoque. A construção da cidade é um marco significativo na narrativa, representando o início do estabelecimento de comunidades humanas. No entanto, é aqui que começam a surgir dúvidas. O texto não fornece detalhes explícitos sobre como ou com quem Caim se casou. No versículo 17, somos informados apenas de que Caim conheceu sua mulher. A possibilidade de que existissem outros seres humanos na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, é uma interpretação que busca preencher as lacunas na narrativa bíblica e abordar questões relacionadas à expansão da população humana. O temor de Caim de ser assassinado por outras pessoas e o sinal de Deus, conforme descrito na Bíblia, são aspectos que levantam perguntas significativas sobre a presença de outros seres humanos além de Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 14, Caim diz: Eis que me lanças hoje da face da terra, e da tua presença me esconderei, e serei errante e fugitivo na terra, e quem me encontrar me matará. Esse temor é intrigante, já que parece indicar a existência de uma população significativa o suficiente para que Caim estivesse preocupado com a possibilidade de ser encontrado e castigado por um grupo de indivíduos. No versículo seguinte, a Bíblia menciona: E o Senhor lhe respondeu: Não será assim, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Essas evidências nos ajudam a entender que no contexto da narrativa bíblica, a terra já poderia estar habitada por uma população mais ampla, além da família de Adão e Eva. A preocupação de Caim com a possibilidade de ser encontrado e a intervenção divina para protegê-lo indicam uma presença humana além dos personagens centrais da história, sugerindo uma população significativa e distribuída que coexistia. Isso sugere que, além da família de Adão e Eva, Deus poderia ter criado outros seres humanos de maneira independente. Os defensores dessa teoria argumentam que, para explicar a rápida multiplicação da população humana descrita na Bíblia, seria necessário um número significativo de indivíduos, algo que seria difícil de alcançar apenas com os filhos e filhas de Adão e Eva. Essa teoria busca reconciliar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas, que indicam a presença de comunidades humanas mais extensas na antiguidade. Tais evidências, como a existência de sociedades complexas e vestígios de habitação humana datados em períodos antigos, parecem sugerir um cenário populacional mais amplo. No entanto, é crucial notar que essa teoria continua sendo especulativa e não está explicitamente respaldada pelo texto bíblico. A narrativa de Gênesis se concentra na história da família de Adão e Eva, sem mencionar diretamente outros grupos humanos contemporâneos. A Bíblia não oferece detalhes adicionais sobre a criação de seres humanos fora do âmbito da família primordial, limitando a discussão a um relato mais focado e específico. Portanto, embora essa teoria tente alinhar a narrativa bíblica com descobertas científicas, ela não está confirmada pelo texto sagrado e continua sendo uma hipótese debatida entre estudiosos e teólogos.
Por outro lado, a teoria mais aceita é que Caim poderia ter se casado com uma irmã ou sobrinha, baseando-se nas práticas culturais e no contexto da época descritos na narrativa bíblica. A Bíblia, em Gênesis, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. De fato, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Eva menciona: adquiri um varão com a ajuda do Senhor, referindo-se a Caim. Mas não há uma declaração semelhante após o nascimento de Abel, o que sugere que outros filhos podem ter nascido entre esses eventos. Essa ausência de menção explícita a outros filhos e filhas entre Caim e Abel levou alguns estudiosos e teólogos a especular que Adão e Eva tiveram uma prole mais extensa do que é diretamente narrado. A compreensão cultural e histórica da época indica que as famílias muitas vezes eram grandes, e a falta de uma restrição específica no texto bíblico permite a possibilidade de que Caim tenha se casado com uma irmã ou parente próxima. Essa interpretação é reforçada pela referência a outros filhos e filhas de Adão e Eva, em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, após o nascimento de Sete, que afirma: e Adão teve filhos e filhas. Essa menção sugere uma descendência mais ampla, além dos filhos mencionados individualmente. Assim, o texto bíblico não limita a prole de Adão e Eva apenas a Caim, Abel e Sete, permitindo uma interpretação mais ampla sobre a extensão de sua família. É importante destacar que, na ausência de uma população significativa fora da família de Adão e Eva, a ideia de que Caim se casou com uma irmã surge como uma explicação plausível para dar continuidade à humanidade. No contexto cultural e temporal da narrativa bíblica, o casamento entre irmãos ou parentes próximos era considerado aceitável e até necessário para a propagação da humanidade. Essa interpretação é coerente com as circunstâncias únicas descritas na Bíblia, que não proíbe explicitamente o casamento entre irmãos na etapa inicial da história humana. Pelo contrário, a Bíblia apresenta diversos exemplos de casamentos entre parentes próximos. Um exemplo notável é o caso dos filhos de Noé. Após o dilúvio, Noé e sua esposa, junto com seus filhos, Sem, Cam e Jafé, eram os únicos sobreviventes para repovoar a terra. Os filhos de Noé tiveram que se casar entre si ou com suas irmãs, dada a ausência de outras pessoas disponíveis. Outro exemplo importante é o casamento de Abraão com Sara, sua meia-irmã. A narrativa bíblica, em Gênesis capítulo 20, versículo 12, confirma que Abraão e Sara compartilhavam o mesmo pai, sendo meio-irmãos. Naquela época, os casamentos entre parentes próximos, como meio-irmãos, eram aceitos e muitas vezes necessários para manter a continuidade da linha familiar. Isaque, filho de Abraão, também seguiu essa prática ao se casar com Rebeca, que era sua prima de primeiro grau. O casamento entre primos era comum e refletia as normas da sociedade antiga. Da mesma forma, Jacó, neto de Abraão, se casou com suas primas Leia e Raquel. Esses casamentos, embora hoje possam parecer incomuns, eram normas estabelecidas na cultura e no contexto histórico da época. É fundamental notar que as leis que proibiram o casamento entre parentes, como descrito na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo depois desses eventos, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Essas leis, que fazem parte da aliança dada a Moisés, estabeleceram padrões éticos e sociais mais restritivos, refletindo a evolução das normas culturais e a necessidade de manter a saúde genética e a ordem social em uma sociedade mais complexa. A narrativa bíblica frequentemente se concentra na história de Caim e nos dois filhos mais conhecidos de Adão e Eva. É interessante como as tradições judaicas e cristãs, em muitas ocasiões, tendem a deixar de lado as histórias de personagens secundários, dando mais destaque às narrativas mais dramáticas.
Essa tendência, às vezes, obscurece a presença e os destinos dos outros filhos e filhas dessa primeira família da humanidade. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos dos demais membros da família, cujas vidas também desempenharam papéis significativos na construção do tecido da história humana. Embora a Bíblia, em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, mencione que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, além de Caim e Abel, parece que a ausência de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para que suas histórias sejam marginalizadas, mantendo-as no anonimato, enquanto Caim e Abel assumem papéis centralizados. Por outro lado, é perfeitamente compreensível que a Bíblia não possa abordar a vida de todos os personagens. É praticamente impossível descrever a vastidão de informações desde a criação do mundo até o fim dos tempos em um único livro. Nesse sentido, surgiram livros secundários, como o Livro dos Jubileus, que, embora não seja amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa que explora detalhes sobre algumas figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Esses personagens esquecidos, por assim dizer, proporcionam uma perspectiva mais ampla sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é fundamental destacar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja, não faz parte oficial do cânon da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, ele não é considerado uma escritura sagrada pelas principais tradições religiosas, principalmente devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem, além de interpretações que divergem das versões mais aceitas. Ainda assim, a relevância histórica do Livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua conexão direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis. Este livro apócrifo oferece uma interpretação profunda da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, incluindo a menção dos nomes das filhas de Adão e Eva e a descrição de suas vidas. Essa narrativa é especialmente significativa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam compreensões adicionais sobre eventos importantes do Antigo Testamento. Ao investigar o Livro dos Jubileus, em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, encontramos as figuras de Auã e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos: Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Depois, Caim edificou uma cidade e a chamou Enoque, dando-lhe o nome de seu filho. Em algumas tradições judaicas, Auã, também conhecida como Quelima, é reconhecida como a esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, ele é mencionado em textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a força ou influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vício pode refletir os desafios e adversidades enfrentados por Caim e Auã em suas vidas após o exílio. Caim encontrou Auã, e a narrativa bíblica destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. O Livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o trágico incidente com Abel. Ao ser apresentada em paralelo com Caim,
Awan surge como um vínculo essencial na genealogia, tornando-se uma figura central em eventos significativos após o desterro de Caim pelo assassinato de Abel. Embora seja verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim, nem revelem sua origem, ao percorrer Gênesis até o momento do exílio de Caim e seu encontro com a mulher mencionada, são citados poucos personagens, incluindo Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que, quando Caim se uniu a Awan, a terra provavelmente já estava bastante habitada. Naquele ponto da história, certamente havia mais de 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha sua, filha de Sete. Essa ideia se baseia no longo período desde o exílio de Caim na terra de Nod até seu encontro com Awan. Alguns teólogos admitem que esse lapso de tempo durou cerca de 300 anos. Durante esse intervalo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão superava 50. Da mesma forma, o número de filhos de Sete superava 20, segundo a Bíblia. Outro aspecto intrigante das primeiras gerações é a impressionante longevidade dos personagens antediluvianos. Esses patriarcas viveram vidas extraordinariamente longas, desafiando nossas noções modernas sobre a duração da vida humana. Esse fenômeno é particularmente evidente nas genealogias descritas no livro de Gênesis, onde vemos figuras como Adão, Sete e Matusalém vivendo por centenas de anos. A vida desses personagens oferece um vislumbre fascinante das condições e possibilidades da antiguidade bíblica. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 5. Seu filho Sete, que nasceu após a morte de Abel e foi uma figura crucial na continuidade da linhagem humana, viveu 912 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 8. Enos, neto de Adão, viveu 905 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 11. Esses exemplos mostram que nos primeiros dias da humanidade, a longevidade não era uma exceção, mas a norma. Matusalém, o avô de Noé, é conhecido por ter vivido 969 anos, o que o torna a pessoa mais longeva mencionada na Bíblia. Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Várias teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma das explicações propostas é a ideia de um ambiente primordial perfeito, onde condições climáticas, atmosféricas e ambientais poderiam ter contribuído para uma vida mais longa. Segundo essa visão, a atmosfera da Terra, antes do dilúvio, poderia ter oferecido uma proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que normalmente contribuem para o envelhecimento. Outros estudiosos sugerem que a genética dos primeiros seres humanos era diferente e mais robusta, permitindo uma vida mais longa. Além disso, algumas interpretações bíblicas apontam para mudanças divinas ou modificações nas leis naturais após o dilúvio. Segundo Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus declarou: "Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. No entanto, seus dias serão 120 anos. Essa declaração poderia indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio, o que corresponderia à diminuição gradual da duração da vida observada nas gerações seguintes. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem significativamente. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, Gênesis capítulo 25, versículo 7, e Moisés, que é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a várias mudanças. Uma explicação comum é que a alteração nas condições ambientais após o dilúvio teve um impacto significativo na longevidade. Outro fator
poderia ser o declínio gradual da qualidade genética das gerações seguintes devido aos casamentos consanguíneos. A diminuição da longevidade também pode refletir mudanças nos planos divinos e nas condições da humanidade. Alguns estudiosos acreditam que Deus ajustou a longevidade humana para se adequar aos novos tempos e às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde a necessidade de vidas tão longas se tornou menos relevante. Podemos concluir que, quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não lhe dificultou encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre irmãos consanguíneos, como mencionamos anteriormente, persistiu durante um longo período. Apenas com o aumento significativo da população, as relações sexuais entre parentes próximos foram proibidas, com o objetivo de prevenir consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde decorrentes do casamento consanguíneo. A Bíblia deixa claro que toda a raça humana descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamento bíblico, como está expresso em Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só homem fez todas as nações do mundo, para que habitassem sobre toda a face da terra, e determinou os tempos estabelecidos e os limites de sua habitação. Essa perspectiva esclarece a dinâmica das relações naquela época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro dos Jubileus, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua associação simbólica com o céu azul, ou lápis lazuli, insinua uma pureza celestial, e seu nome é um reflexo da singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Vale lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel. Eva acreditava que ele havia sido designado por Deus para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, assassinado por Caim. Segundo essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e ficou viúva após a morte dele. Pouco depois, casou-se com Sete, e dessa união surgiram descendentes notáveis. Sete é um personagem-chave na genealogia bíblica e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos importantes na Bíblia. Entre os filhos de Sete, destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a desenvolver o costume de invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas posteriores. Além de Enos, Enoque, filho de Sete, figura como uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com Deus, a ponto de andar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão direta com o divino destaca-se como uma contribuição singular, representando um exemplo de devoção que transcendeu sua época. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos únicos seres humanos que não experimentou a morte, mas foi levado diretamente a Deus. No entanto, uma das contribuições mais destacadas da descendência de Sete é Noé, o justo construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido por Deus para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo global. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, delineiam a importância da linhagem de Sete na realização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa genealogia desempenhou um papel crucial na construção do legado humano e na preservação da fé e da justiça em meio aos desafios que suas gerações enfrentaram.
As tradições religiosas, especialmente ao explorar as genealogias de Caim e Auã, em contraste com Sete e Azura, oferecem uma intrigante dualidade na condição humana, expressa através de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, protagoniza uma trajetória marcada por escolhas que refletem a falibilidade humana. Em contraste, a genealogia de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas genealogias, apesar de suas marcadas diferenças, possuem sua importância e refletem a dualidade inerente à condição humana, onde as escolhas morais e espirituais moldam o destino das gerações posteriores. Aqui enfatizo mais uma vez que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é reconhecido oficialmente pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Toda essa informação sobre as filhas de Adão e Eva pode variar de acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas. A Bíblia é um livro sagrado que se concentra nas mensagens mais importantes sobre a fé e nosso relacionamento com Deus. Ela não pretende contar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Em vez disso, foca nas lições e ensinamentos que são essenciais para a nossa vida espiritual e moral. Deus usa a Bíblia para nos mostrar o que é mais importante: seu amor, sua justiça e como Ele quer que vivamos. É importante entender que um único livro, como a Bíblia, não poderia incluir tudo sobre a história ou sobre cada personagem. A Bíblia é como um guia que nos dá as informações necessárias para conhecer a Deus e seguir seus caminhos. Ela nos ajuda a entender o que é crucial para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele, sem tentar abarcar todos os aspectos da vida e da história. Os planos de Deus são perfeitos, mas também são maiores do que podemos compreender completamente. A Bíblia nos dá uma visão do amor e da justiça de Deus, mas não revela tudo sobre seus propósitos. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que há coisas sobre Deus e seus planos que estão além da nossa compreensão. Deus não espera que entendamos tudo. Ele deseja que confiemos nele e busquemos seu amor e orientação. A Bíblia é um presente para nos ajudar a conhecer melhor a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo que não saibamos todos os detalhes. Ao mergulharmos nas entrelinhas da Bíblia e explorarmos o mistério que envolve Caim, sua esposa, e a expansão da humanidade, percebemos o quanto a história da criação está entrelaçada com a fé, os desafios morais e os propósitos divinos. Esses relatos nos mostram que, mesmo nas primeiras gerações, havia mais acontecendo do que podemos compreender à primeira vista. A narrativa de Caim e sua linhagem nos leva a uma reflexão profunda. Nossa vida é marcada por escolhas, assim como as deles foram. As escolhas que fazemos moldam o nosso destino, assim como moldaram o futuro das primeiras famílias. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu um plano maior, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. A fé consiste em confiar nesse plano e buscar o que é certo, assim como a descendência de Sete escolheu andar com Deus, enquanto outros se afastaram. Que a história de Caim, Abel, Sete e suas famílias sirva como um lembrete de que nossas ações têm consequências, mas também de que há sempre espaço para redenção e para caminhar na luz de Deus. E que possamos sempre lembrar que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus, muito além do que podemos imaginar.
Obrigado por acompanhar essa jornada. Que você continue buscando, aprendendo e se aproximando cada vez mais da verdade e da vontade de Deus. Que o conhecimento de hoje inspire fé, reflexão e crescimento espiritual. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!